Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 16 de agosto, terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem, capítulo 19 de Mateus, versículos do 23 ao 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: "Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus." Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: "Então quem pode ser salvo?" Jesus olhou para eles e disse: "Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível." Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: "Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber?" Jesus respondeu: "Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros." Ontem nós falávamos justamente da questão do apego ao bem material, né? Inclusive ontem eu citei o começo do trecho de hoje, né? Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por quê? Por causa da questão do apego ao bem material. Deus e o dinheiro são incompatíveis. Você falava isso ontem, né? O dinheiro me leva à ganância, ao acúmulo, ao desejo de possuir e não me preocupar com o outro, né? A questão do egoísmo, eu olho só para mim, o egocentrismo. E Deus manda partilhar, né? Como está no texto de hoje. Jesus deixa isso bem claro, né? E aí os discípulos, vejam bem, e aqui é uma interpretação que depende muito de uma contextualização histórica. Por que para os discípulos é um espanto o rico não se salvar? Eu também comentei isso ontem, porque o rico ele podia ir no templo oferecer sacrifícios pelos seus pecados, os pobres não. Portanto, os ricos eram vistos na sociedade judaica extremamente apegada às práticas ritualísticas como alguém que não vivia no pecado, porque ele tinha dinheiro para oferecer sacrifícios. Então ele estava constantemente puro. Pureza, impureza. Lembra vocês, eu já falei isso aqui também outras vezes, que a sociedade judaica primava pela pureza. A pureza era tudo e a impureza era absolutamente nada. Os puros poderiam viver em sociedade, os impuros eram afastados, eles viviam na exclusão. Por isso que muitos dos pobres eram exclusos, porque eles não tinham dinheiro para oferecer sacrifícios no templo. E aí o que acontecia? Eles eram vistos como pecadores impuros, então eles viviam à margem da sociedade. Para uma sociedade onde a pureza é fundamental e a impureza é condenada, pessoas impuras não tinham condições de comercializar os produtos. Portanto, ela não podia vender os seus produtos e ela não podia comprar produtos. Então, ela praticamente era banida do convívio social. Por isso que quando Jesus diz, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, é assim uma aberração para os discípulos. Porque se o rico não consegue, tendo grana, podendo ir no templo, oferecer sacrifício e tá puro, se ele não consegue entrar no reino dos céus, quem vai entrar então? E aí Jesus diz, para os homens isso é impossível. Por quê? Porque a salvação é dom gratuito de Deus. É graça. Ele concede a todos aqueles que creem em Cristo. Eu não preciso fazer nada para merecer o reino dos céus. Mas, porque a salvação é gratuita, é dom de Deus. Entretanto, para alcançar isso, eu tenho que crer em Cristo. E como eu demonstro que eu creio em Cristo? Através das minhas ações, através da vivência do Evangelho. Se eu falar, eu creio em Cristo, e continuo matando, roubando, espoliando, fazendo o diabo a quatro,
Eu não creio em Cristo. Porque crer em Cristo me leva a seguir o Evangelho. Porque é através da vivência do Evangelho que eu demonstro que eu creio em Cristo. Se eu continuo fazendo as mesmas coisas abomináveis de alguém que não conhece Cristo, eu não creio em Cristo. Eu só falo que creio em Cristo. É a mesma coisa eu dizer para alguém, eu te amo, e espancar a pessoa. É uma frase, eu te amo. Agora, o meu ato demonstra que eu não gosto da pessoa, que eu não amo a pessoa. Portanto, as frases, as palavras, elas devem vir sempre acompanhadas de gestos concretos. Senão, não tem efeito. Por isso que causa espanto aos discípulos. E Cristo diz o seguinte, não é vocês que merecem o reino dos céus. Não é vocês, através das suas ações, que vão alcançar o reino dos céus. Vocês vão alcançar o reino dos céus crendo em Cristo, crendo em Deus, crendo em mim. Porque o meu Pai oferece o reino dos céus para vocês. É dom gratuito. Ninguém é merecedor, nenhum de nós é merecedor do reino dos céus. Por mais santa que a pessoa seja, ela comete pecados. Ora, se ela comete pecados, ela não é digna do reino dos céus. Mas a misericórdia e o amor de Deus é tão grande por nós que Ele apaga os nossos pecados, a fim de que possamos ser dignos do reino dos céus. Porque a salvação é dom gratuito de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a nossa obrigação, a nossa parte, melhor dizendo, é buscar viver o Evangelho. É crendo em Cristo que nós alcançamos a salvação. É aceitando Ele de coração que nós entraremos no reino dos céus. Só que isso envolve eu aderir ao projeto dele, que é o Evangelho. Senão, posso dizer, eu te amo, Senhor, eu creio em ti, Senhor. E quando chegarmos na porta do paraíso, ele vai dizer, eu não vos conheço. Mas, Senhor, nós pregamos em teu nome, nós falamos em teu nome, nós dizemos que te amávamos. Sai daqui, não conheço vocês. Porque ele reconhece quem realmente o ama e quem realmente crê nele através das nossas ações e não somente das nossas palavras. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.